Compartilhou, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Hoje é dia da nossa aula da revista Dois Adolescentes, viu? Já estamos na lição número 11, que traz por título: Você está firme? Boa esta pergunta, viu? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando a revista de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, você está no canal certo. Nós também estamos postando dinâmica de todas essas revistas, viu? E se você gostar, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Se você gosta de dinâmica, deixa aqui nos comentários hashtag amo dinâmica, que eu vou deixar a patrocínio todo especial, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos agora para o nosso conteúdo. Na lição número 11, o comentarista nos fez uma pergunta bastante intrigante. Por exemplo, você está firme? Boa é esta pergunta. Será que nós estamos realmente firmes? Mas para que nós possamos estar firme, nós devemos estar firmados aonde? O que é que define a nossa firmeza? É o nosso louvor ou o nosso comportamento? O que define a nossa firmeza são as nossas palavras ou as nossas atitudes? Será que não tem muita gente por aí dizendo que está firme, que está forte, mas na verdade está aceitando o pecado na sua vida? Deixa aqui nos comentários a resposta, viu? Eu recomendo, se você é professor, você inicie fazendo algumas perguntas aos seus alunos relacionadas ao nosso tema. Por exemplo, será realmente que eles estão fortes? Eles têm convicção do porquê eles são cristãos? Porque eles devem rejeitar o pecado? Ou eles só não praticam o pecado por causa do pai, por causa da mãe, por causa do pastor? Pergunte aos seus alunos por que eles estão firmes. O que faz com que eles fiquem firmes? Qual é a vantagem de estar firme? E qual o prejuízo de não estar firme? Eita, meu Deus do céu, viu? Faça bastante perguntas aos alunos, porque assim eles já vão entrar no conteúdo, assim já vão começar a entender a importância que nós vamos estar estudando hoje, tá bom? Mensagem, o comentarista colocou o seguinte: Mateus capítulo 7, versículo 24. Que ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa. Ou seja, aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é tido como um homem sábio. Pastor, e quem não ouve e quem não pratica é semelhante ao quê? Calma, nós vamos estar estudando tudo isso em nome de Jesus. Na hora de descobrir, o comentarista colocou: nesta lição estudaremos a história de dois construtores. Ela foi contada por Jesus Cristo para ilustrar algumas verdades espirituais sobre o perigo de ouvir a palavra de Deus e não seguir. Veremos que obedecer é melhor que desmoronar, pois as tempestades virão. Apenas os que construíram a sua vida, a sua fé, a sua crença em Cristo Jesus vão conseguir permanecer. Não adianta construir uma casa em lugar não hábil. Não adianta construir uma casa em cima de areias. Senão, mais cedo ou mais tarde, tudo que você construiu, você estará perdendo. Em outras palavras, não adianta construir uma casa se a casa não for construída sobre a rocha. Senão, quando vir as tempestades, a casa vai cair. E é um grande prejuízo quando a casa cai. E nós devemos estar bastante vigilantes. Nós devemos estar bastante vigilantes para que a nossa crença, a nossa convicção, a nossa fé não venha a ser abalada por causa das tempestades desta vida. Porque uma coisa nós temos a certeza: ela vai bater em nossa vida. Eita Jesus, se prepare, tem muita coisa interessante para nós estudarmos hoje, viu? Hora de aprender. Ao terminar o famoso Sermão do Monte, Jesus dirige suas palavras finais aos seus discípulos e lhe impõe uma história interessante sobre algo que estava bastante incomodando. Por quê? Muitas pessoas estavam seguindo a Jesus, muitas pessoas estavam ouvindo a palavra de Jesus, mas no entanto não estavam praticando. Gostava de ouvir a palavra, mas não gostava de praticar, e isso estava incomodando bastante Jesus. Por isso que Jesus pega agora e vai contar essa ilustração, para que as pessoas pudessem observar o prejuízo que tem ouvir e não praticar a palavra do Senhor. Segundo o relato de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49, na mesma ocasião, Jesus disse que algumas pessoas vinham até ele, ouviam suas palavras, declaravam sua fé, chamando de Senhor, Senhor, porém não praticavam os seus ensinamentos. Exatamente dentro desse contexto que Jesus vai contar agora a história daquele homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha e aquele homem sem juízo que edifica a sua casa sobre a areia e acaba vendo tudo perder de uma hora para outra. Para o nosso ponto da nossa lição: dois homens,
duas casas e dois destinos. Jesus gosta muito disso, viu? Você lembrou? Duas portas, dois caminhos e dois destinos. Mas por que Jesus gosta disso, pastor? Para deixar bastante claro que o homem ele tem direito de escolha. Agora, toda escolha que o homem faz terá suas consequências. E é isso que o homem não gosta. O homem gosta de escolher as coisas, mas não gosta de sofrer as consequências. Mas vamos ver aqui detalhadamente o que aconteceu nessa história. Compara seus seguidores a dois homens que decidiram construir suas casas respectivamente. De um lado está o construtor sábio, que construiu a sua casa na rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Do outro lado está o sem juízo, sem noção, que construiu a sua casa na areia, no versículo 26. E no Evangelho de Lucas, somos informados que o sábio cavou bem profundo até encontrar uma rocha para assim lançar sobre ele os seus alicerces. No entanto, o sem juízo não demorou muito para construir, porque não se preocupou em cavar. O mais importante para ele era construir logo a sua casa. Aqui está contando a história de dois homens, bastante diferentes nas suas concepções. O primeiro homem é tido como sábio, porque ele cavou até achar uma rocha e assim construir a sua casa. O outro homem constrói também a sua casa, mas ele não cava, ele não se preocupa com relação à sua base. Por isso, ele cava e por isso ele constrói a sua casa sobre areia. Então, dois homens diferentes. O homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha, e o homem tolo, o homem sem juízo, que constrói a sua casa sobre a areia. Eu creio que você já está entendendo o mistério daqui. Não adianta somente construir casas. Precisamos saber aonde estamos construindo a nossa casa, aonde estamos edificando a nossa vida espiritual, aonde estamos edificando o nosso trabalho, aonde estamos edificando a nossa fé em Cristo Jesus, aonde é que nós estamos colocando a firmeza da nossa fé, a firmeza da nossa comunhão, a firmeza do nosso relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que são tipo esse homem sábio, edifica a sua fé no próprio Cristo. Já tem muitas pessoas que são chamadas de sem juízo, porque edifica a sua fé no homem, edifica a sua fé no dinheiro, edifica a sua fé na sabedoria humana, edifica a sua fé nas coisas aqui terrenas. E essas coisas terrenas, essas coisas envolvendo as coisas do mundo, meu irmão, são passageiras. Mas cedo ou mais tarde, tudo isso vai se acabar. Então a chamada de Jesus é para que nós possamos entender que não adianta tão somente edificarmos a casa. Precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, porque senão nós podemos perder tudo da hora para outra. E é necessário destacar que tanto o homem sábio da história, como também o sem juízo, faz parte dos discípulos de Jesus. São as pessoas que estavam seguindo a Jesus, são as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Jesus, são as pessoas que estavam próximo de Jesus. Existiam dois tipos de pessoas: pessoas que seguiam a Jesus e praticavam o seu ensinamento, fazia tudo conforme a vontade dele, mas existia muitas pessoas também que gostavam de ouvir o ensinamento, mas não praticavam nada. São com essas pessoas, a essas pessoas que Jesus traz essa ilustração. Jesus não está ensinando aqui as pessoas que não seguiam ele, não. Jesus está ensinando as pessoas que estavam com ele constantemente. Pessoas que queriam seguir Jesus, gostavam do ensinamento de Jesus, mas não praticavam. E as pessoas que não praticavam, Jesus chama de sem juízo. É um homem que é tolo, é um homem que está construindo uma casa, mas perderá tudo da noite para o dia. E você sabe a dor que tem uma perda. Nós não gostamos de perder nada. Mas se a gente não gosta de perder, por que não fazemos as coisas certas? Se nós queremos ter casas, por que não edificar sobre a rocha? Para que essa nossa vida, para que essa nossa crença, para que essa nossa comunhão possa permanecer. Tem muitas pessoas apressando as coisas. Tem muitas pessoas querendo construir a sua casa do ministério apressadamente. Cuidado, porque você pode estar firmando a sua fé sobre a areia, e mais cedo ou mais tarde, quando vir a tempestade, vai derrubar tudo. Meu Deus do céu, viu? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vou fazer uma pergunta toda especial. Você já é inscrito no nosso canal? Não estou acreditando. Você não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, senão você vai ficar sem receber os nossos vídeos. Nós estamos postando vídeos, tanto vídeo aula, como também dinâmica. Se você não se inscrever, você vai perder a dinâmica, que está sensacional dessa aula, tá bom? E deixa aquele comentário também todo especial. Eu respondo todos os comentários. Eita maravilha, viu? O comentarista chamou nossa atenção com relação a esse povo que ouve a palavra e não pratica da seguinte forma: pensando em nossa própria realidade, podemos dizer que Jesus estava falando para pessoas religiosas
que lê as Sagradas Escrituras, frequentam nossos cultos, cantam os louvores, participam das atividades semanais da igreja, no entanto, não pratica nada daquilo que é ensinado. Gosta de ouvir os sermões, gosta até de dizimar, de ofertar, mas na sua prática não condiz com a palavra de Deus. Essas pessoas estão construindo a sua casa sobre areia e de uma hora para outra vão perder tudo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas também a história deixa bastante claro que existem as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a pratica, a executa, cumpre com a vontade de Deus. Essas pessoas também constroem sua casa. Às vezes pode demorar até mais tempo, mas no entanto as suas casas serão fortalecidas. As suas casas estarão preparadas para passar por qualquer tipo de desafio. Mas por quê? Porque a sua base está bem fundamentada. Pode vir o que vier, que nada vai conseguir destruir. É por isso, irmãos, que tem pessoas que vêm para nós. É por isso que tem pessoas que aceitam a Jesus e não passa muito tempo. Às vezes inicia já pregando, já cantando, tendo oportunidade. O pastor já dando espaço para crescer, para desenvolver no ministério, mas de repente some. Por quê? Mas por quê, pastor? Porque a sua crença, a sua religiosidade estava firmada sobre areia, nos cânticos, nos louvores, nas participações, nos grupos, e a sua fé não está firmada em Cristo Jesus. É claro, irmãos, que nós, enquanto igreja, devemos ter vários tipos de atividade para que nós possamos atrair as pessoas para a igreja, mas quem fortalece crente é a palavra. Quem fortalece crente é o jejum. Quem fortalece crente é a meditação da palavra do Senhor. Essas ideias das músicas, dos louvores, tudo isso é para atrair as pessoas. Mas quem faz com que a pessoa fique na igreja é a palavra de Deus. É a palavra que liberta. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas se preocupando muito com as questões artísticas do culto. Nós devemos se preocupar com a palavra. O que faz a ovelha ficar no aprisco é tendo a palavra. Quando o pastor tem palavra, quando o pregador tem palavra, as pessoas têm vontade de estar nesse aprisco, ouvindo a palavra do Senhor. Agora, irmão, quando o pastor não tem a palavra, quando o professor da escola dominical não tem palavra, qualquer coisa tira a atenção do aluno. Qualquer coisa chama a atenção do aluno e acaba desviando o foco dessas pessoas. Por isso que nós que estamos na área da administração, precisamos ter conhecimento, precisamos estudar, precisamos meditar, para que nós possamos ensinar da melhor forma possível. E os nossos alunos tenham desejo de ouvir a nossa palavra. E os nossos alunos tenham vontade de estar conosco, aprendendo cada vez mais. Então, para o ponto 2 da nossa revista, a tempestade revelará a diferença. Meu irmão, é no deserto, é na tempestade que nós vamos saber verdadeiramente quem adora ou quem não adora, quem serve ou quem não serve, qual é o propósito que está dentro do nosso coração. Na hora da dificuldade nós vamos saber quem obedece e quem desobedece. Nós podemos ver isso também na vida de Jó. Você está lembrado? O próprio diabo ele disse: olha, se tu tirar tudo isso, ele vai parar de te adorar, ele vai parar de te servir. Tem dando a ideia que as pessoas, quando não tem nada, elas não vão adorar o Senhor, que as pessoas só adoram a Deus, as pessoas só servem a Deus porque Deus está abençoando. No dia de passar pela prova, no dia de passar pela luta, essas pessoas vão se desviar. Essa é a ideia do inimigo, usando a Jó, que Jó só adorava a Deus porque estava sendo beneficiado, ou seja, na hora da luta, na hora da prova, ia se desviar do caminho do Senhor. Mas nós podemos ver que Jó perseverou, mas nós podemos ver que Jó foi tentado, Jó foi humilhado, Jó sofreu, veio tanta tempestade na vida dele, mas no entanto ele permaneceu firme. Mas por que, pastor? Porque ele estava firmado sobre a rocha, ele estava firmado sobre a rocha, e crente que está firmado sobre a rocha, a dificuldade pode vir, mas ele vai permanecer fiel a Cristo. Oh, maravilha, viu? O comentarista colocou o seguinte: esta parábola ensina que é impossível tirar conclusões sobre a qualidade das casas, olhando tão somente para a aparência delas ou para a parte exterior. Em outras palavras, irmãos, esses dois homens, tanto sábio quanto sem juízo, construíram a sua casa, talvez até com o mesmo modelo. A pessoa olhando não via diferença alguma. E onde estava a diferença? Na base. Tem muitas pessoas construindo as suas casas bonitas, mas não estão se preocupando com a base, não estão se preocupando com o alicerce. Pastor, como é que eu vou construir uma casa sobre a rocha? Através da oração, através da meditação da palavra, através do jejum, através da consagração a Deus, através da renúncia do pecado. Tem muitas pessoas, irmãos, querendo ser crente, mas querendo continuar na prática do pecado. Essas pessoas estão construindo a sua casa sobre a areia e mais cedo ou mais tarde vai cair. É isso que chama a nossa atenção dessa história de hoje.
Afinal de contas, elas poderiam até possuir a mesma planta, talvez os mesmos materiais, como o próprio texto nos diz, expostas aos mesmos fenômenos naturais. Caiu a chuva, vieram as enchentes, vento soprou com grande força. No entanto, conforme é possível observar, a tempestade revelou a única diferença entre elas, estava no alicerce. Essa tempestade que sobreveio nas casas pode também ser interpretada de duas maneiras diferentes. Vamos ver daqui a pouquinho. Em outras palavras, meus irmãos, quando a tempestade veio sobre a casa, aí agora começou a revelar que aquela casa que o homem sem juízo construiu não tinha base, não tinha alicerce, estava firmada sobre areia. Então a tempestade veio revelar a casa que estava sobre a rocha e a casa que estava sobre a areia. Deu para você entender o mistério de Deus? Às vezes as lutas, as provações, as tentações, as dificuldades vão vir em nossa vida para revelar se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não, se nós estamos cumprindo com a vontade de Deus ou não, se nós estamos obedecendo a voz de Deus ou não, ou aonde está a nossa fé, aonde está a nossa crença. Enquanto a pessoa estiver indo tudo bem, ela continua adorando, continua servindo a Deus, mas tem muitas pessoas que na primeira dificuldade, que na primeira prova, no primeiro obstáculo, sai da igreja. Quantas pessoas vão se desviar da casa do Senhor por causa da primeira dificuldade da igreja, por causa da primeira luta, por causa da primeira proposta que o inimigo faz para ela? Tem muitas pessoas, irmãos, deixando a igreja do Senhor, deixando de estar adorando a Deus por causa da proposta do inimigo. E o que é isso, pastor? É a tempestade vindo, são as tentações vindo, é a tempestade vindo para tirar a pessoa da comunhão com o Senhor. Mas o crente que conhece a Deus, o crente que adora o Senhor, o crente que está firme na palavra, ele sabe que o inimigo pode colocar tentação, ele sabe que o inimigo pode fazer projeto, mas ele rejeita todo o projeto do inimigo, porque o projeto que está no coração dele é o projeto de Deus. E eu vejo aí muitas pessoas deixando de habitar na casa do Senhor para habitar no mundo. Eu vejo muitas pessoas aí aceitando a proposta do mundo e rejeitando o projeto de Deus. E como crentes e como moradores do céu, nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque assim nós estaremos firmando a nossa casa sobre a rocha. Aí quando a tempestade vier, nós vamos permanecer firme. Quando a dificuldade vier, nós vamos permanecer firme. Quando você ouvir pessoas falando mal de você, você vai continuar firme. Quantas pessoas não gostarem de você, mas você vai permanecer firme. Mas por que isso? Porque você está firmado sobre Cristo. Você não está firmado na opinião das pessoas. Você não está firmado na opinião do pastor. Você não está firmado na opinião dos irmãos que não gostam de você. Por que isso, pastor? Porque você está firmado em Cristo Jesus. E as dificuldades não vão te separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem o sofrimento, nem a angústia, nem a fome, nem a perseguição. Nada nos poderá separar do amor de Cristo. Mas para que isso aconteça, você precisa estar firmado sobre a rocha, que é o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. 31 da nossa lição, a tempestade da vida. Nenhum ser humano é imune a ela. Essas tempestades se revelam através das enfermidades, dos fracassos, das crises, das demandas pessoais, das pandemias, dos temores, da morte, das perdas, das frustrações, das perseguições. Tudo isso o mundo nos oferece, vem em conta a nossa vida, para que nós possamos sair do projeto de Deus. Essas tempestades não se revelam como dificuldade financeira, como os problemas pessoais, como doenças, como tudo aquilo que afeta a nossa vida espiritual. Tudo isso, essas tempestades vêm para afetar a nossa vida espiritual, para nos desanimar, para que nós possamos parar de ir para a igreja, para que nós possamos desistir do projeto de Deus, para que nós possamos parar de fazer a obra do Senhor. Todas essas tempestades vêm, irmãos, para que nós possamos parar e desistir. Mas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré, Ele está chamando a minha e a sua atenção para que nós possamos estar firme. O projeto de Deus continua de pé em nossa vida. Diz aqui nos comentários, eu continuo no projeto de Deus. Eu continuo no projeto de Deus. Eu continuo no projeto de Deus em nome de Jesus. Em outras palavras, mesmo nós sendo fiéis, mesmo nós fazendo a vontade do Senhor, as tempestades vão vir, as dificuldades vão vir. Se prepare aí. Ah, pastor, então eu estou com medo, eu vou sair da igreja. Não, meu irmão.
pode ficar despreocupado, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Tenha certeza que o nosso Deus nos guardará. Tenha certeza que o nosso Deus vai nos proteger e nenhuma praga, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. E isso não quer dizer que nós não sofreremos, passaremos perseguições, passaremos enfermidades, mas nós continuaremos louvando e exaltando o nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele continua de pé e o nosso Deus continua agindo em nossa vida. Eita maravilha! O comentarista também, ele chama a nossa atenção com relação à tempestade do juízo, que é algo que um dia ainda vai estar acontecendo. Por exemplo, esta interpretação tem uma conotação escatológica. Ela aponta para o fim dos tempos, quando Deus colocará à prova tanto a vida quanto o caráter de cada construtor. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Será o alicerce, ou a essência dele, que determinará o juízo final. Meu Deus do céu! Haverá um tempo, irmãos, que aquelas pessoas que estão firmando a sua casa sobre areia, elas serão julgadas e vão achar indefeitos, vão achar sem qualidade, e com isso perderão a salvação de Cristo Jesus. Meu irmão, é tempo de se converter, é tempo de mudar de atitudes, para que nós não possamos cair na condenação. Segundo a história, a casa que foi construída sobre a rocha, ainda que tenha sofrido temores e tempestades, permaneceu inabalável. Entretanto, aquela que foi edificada sobre a areia foi totalmente destruída, pois, embora tivesse uma bela aparência, sua base foi ignorada pelo construtor. Ou seja, tem muitas pessoas querendo cantar bonito, mas sem oração, sem consagração. Tem pessoas, mano, que tem uma voz até bonita, mas canta, a gente não sente nada. Por quê, pastor? Porque a sua vida está firmada não somente no seu talento, no seu dom natural, e não está buscando de Deus a unção. Nós precisamos buscar de Deus a unção. Nós temos as nossas inteligências, nós temos muita qualidade, temos, mas se Deus não nos dá, nada nós teremos. Se Deus não nos usar, nada nós podemos fazer. Tem muitas pessoas, irmãos, querendo garantir o futuro através dos seus talentos, através da sua própria sabedoria. E isso, irmãos, é construir sua casa sobre areia. Quando a luta vier, quando a tempestade vier, não vai ter firmeza nenhuma. São as primeiras pessoas a sair da igreja. Abre o olho, adolescente, fique esperto, porque Deus, ele tem propósito na sua vida. O construtor sem juízo, ele escolheu o caminho mais fácil e rápido. Não quis gastar tempo nem esforço para cavar e garantir a estabilidade para a sua casa, porque ele já queria mostrar logo o resultado. Tem muitas pessoas caindo nesse erro aqui, irmãos, já querem logo o resultado, já querem logo ser consagrado, já querem logo crescendo, desenvolvendo, aparecer, sem ter base nenhuma. É por isso, irmãos, nós devemos ter bastante cuidado com os novos convertidos. Tem pessoas, irmãos, que quando aceitam Jesus, quer fazer tudo na igreja, mas não tem base nenhuma ainda. Nós precisamos primeiro dar base. Precisamos primeiro se firmar, precisamos primeiro deixar ele conhecer a Cristo, se firmar na pessoa de Cristo, para que depois nós possamos estar ajudando ele no ministério. Tem muitas pessoas que nem se converteu direito ainda e já tem líderes querendo dar cargo. Eu conheço muitos líderes assim. A pessoa nem crente está e já tem pessoas querendo dar cargo, querendo dar função. Irmão, essas pessoas não têm base e mais cedo ou mais tarde acaba caindo o propósito de Deus. Vamos dar tempo, vamos esperar a hora de Deus. Vamos esperar essa pessoa construir uma casa para que depois possa exercer o ministério que Deus tem na vida dela. Mas tudo tem um tempo determinado. Você lembra o que aconteceu com Davi? E foi ungido rei quando tinha 17 anos aproximadamente. Mas ele só assumiu o seu reinado quando tinha 40 anos. Passaram cerca de 23 anos, Davi sendo experimentado, Davi passando pela prova, passando por tribulações, para que pudesse estar firme. Tem muitas pessoas querendo alcançar algo sem estar preparado. É por isso que acaba perdendo, irmãos. Deixe o tempo de Deus na sua vida, espere o tempo de Deus, seja aperfeiçoado, demore mais, mas chegue da forma certa, demore mais, mas suba degrau por degrau, escada por escada, porque assim no momento da prova você vai passar louvando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quero lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fornecendo o slide dessa aula, a dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito, a leitura diária, vídeo chamada, cartazes de motivação, ideias para encerramento do trimestre.
tudo aquilo que você precisa para a sua escola bíblica dominical, nós estamos fornecendo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o suporte para a sua escola bíblica dominical. Se você quiser ser membro do canal e receber os nossos materiais, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link. Entra no nosso grupo de informações. Assim que você entrar, eu vou lhe chamar e explicar tudo aquilo que é necessário, viu? Mas, e precisa pagar alguma coisa para ser membro? Precisa pagar, porque tem uma pessoa preparando esse material e vai enviar diretamente para você. Mas fique tranquilo que é praticamente a Coca-Cola do mês, mas é um material excelente, em nome de Jesus. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o suporte necessário para que as suas aulas nunca mais sejam as mesmas, em nome de Jesus. No item 3 da nossa lição vai estar abordando: obedecer é melhor do que desmoronar. Obedecer é melhor do que desmoronar. A casa que caiu tinha tudo para permanecer firme diante da tempestade, mas por causa da tolice do construtor e juízo, que escolheu ignorar a importância do alicerce, seu destino foi comprometido para sempre. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Assim também acontece com a nossa vida espiritual, caso não sejamos prudentes, obedientes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se nós não obedecemos o Senhor, nós vamos estar na direção errada e indo no caminho errado. E as pessoas que andam no caminho errado, as pessoas que entram pela porta errada, também vai ter um destino de destruição. Abra o olho para fazer a vontade do Senhor. Em outras palavras, não basta dizermos coisas bonitas para Deus, nem estudarmos ou meditarmos em sua palavra, se não tivermos dispostos a colocar em prática. Tiago, irmão do Senhor Jesus, nos desafia a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas sim devemos ser praticantes da palavra. Devemos praticar a palavra, devemos cumprir com a palavra. Muitas pessoas, irmãos, que canta bonito, fala bonito, tem aquela roupa, anda bonito, mas no entanto, a sua prática cristã não condiz com a sua palavra. São aquelas pessoas que dizem uma coisa, mas fazem outra totalmente diferente. Nossa crença, nossa fé em Cristo tem que ser demonstrada através das nossas ações. Não adianta falar bonito e ter comportamento errado. Não adianta cantar bonito e não fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos praticar a verdade constantemente. Eita maravilha, viu? Construa a sua casa sobre a rocha firme e inabalável da palavra de Deus. E jamais se esqueça de que obedecer é melhor do que desmoronar. Seja um amigo de Jesus, obedecendo às suas ordens e à sua palavra. Em outras palavras, irmãos, se nós quisermos ir para o céu, se a nossa pretensão é ir morar no céu, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos cumprir com a palavra do Senhor. E anda ter a Bíblia Sagrada guardada na sua mente, na sua cabeça. Se você não pratica o que ela diz, é necessário praticarmos a palavra do Senhor. Mas que Deus em Cristo possa estar lhe abençoando, que você possa ter entendido a palavra de Deus e que você possa vir a colocar em prática cada vez mais. E você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa aquele comentário todo especial. E se você quiser mais informações, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.